Ó Maria, concebida sem pecado. Irmãos e irmãs, celebramos o 6º domingo do tempo pascal. Já estamos bem próximos de concluir este tempo solene que iniciamos com a solene vigília pascal. Já na próxima semana celebraremos a Ascensão do Senhor e depois de Pentecostes, concluindo, portanto, os próximos 15 dias, celebramos os últimos tempos ou os últimos momentos desse tempo. E certamente a liturgia da palavra, em continuidade com tudo aquilo que nós experimentamos, vivenciamos, quer nos fazer refletir sobre qual o fruto que produzimos em nós e para o mundo. A Páscoa precisa produzir um fruto na vida de todos aqueles que se encontraram verdadeiramente com Jesus ressuscitado. Ao longo da liturgia da palavra desses domingos, nós ouvimos textos que falavam sobre o encontro com o ressuscitado, outros que identificavam o ressuscitado. Se olharmos bem, nos últimos 2 domingos, quando ouvíamos Jesus dizer, primeiro, eu sou o bom pastor, essa revelação de que Ele é o pastor das ovelhas do novo Israel, todos nós que formamos a igreja, e agora, e no último domingo então, dizendo, eu sou a videira verdadeira, ou seja, e vós os ramos, Ele é aquele que dá vida a todos aqueles que estão unidos a Ele. No entanto, hoje Jesus fala de um fruto, ou melhor, o fruto, que a vida pascal deve existir em nós, quando nós vivemos sobre o encontro de Cristo ressuscitado, ou unidos a eles, porque unido a Ele, como Ele disse, permanecei em mim, há um fruto que nós damos aos outros. Isso é importante, porque quando nós pensamos em fruto, nós não pensamos em coisas para nós mesmos. Afinal de contas, uma árvore não produz para si mesmo, mas produz para os outros. Não só a sombra que produz para os outros, para que outros descansem, mas também o fruto que não serve para alimentar a própria árvore, mas serve para alimentar outros, sejam os animais, mas sejam também os homens e as mulheres. Por isso, quando nós pensamos em fruto, nós não pensamos só em algo que se refere a nós mesmos. Hoje, no nosso tempo, há uma ideia muito estranha no cristianismo de uma espiritualidade ou de uma vida espiritual muito fechada em si mesmo, de frutos só para si. No entanto, isso não é verdadeiro, porque a fé nos gera para o outro, como fruto, tudo aquilo que nós realizamos, damos aos outros. A vida cristã faz com que a nossa vida seja extensão da vida do próprio Cristo, que dá a sua vida pela salvação, que dá como fruto de salvação que Ele nos adquiriu para os outros, para nós. Por isso, o eixo central da nossa liturgia, para que a gente consiga mergulhar nesse mistério, da onde a liturgia tira a sua força motriz, é certamente a expressão que São João usa na primeira carta, que está na segunda leitura de hoje. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. É muito belo e edificante ouvirmos falar sobre o amor. No nosso tempo, que o amor é uma palavra bastante desgastada e é uma realidade profundamente vazia no coração de muita gente, porque entende o amor de maneiras diversas que não é o amor cristão. Nós olhamos para a segunda leitura do Evangelho e o Evangelho e vemos como o amor é enfaticamente presente nesses 2 textos atribuídos a São João, onde ele destaca que Deus é amor, mas afinal de contas, o que é o amor? Essa palavra não é fácil de ser respondida, porque nós estamos falando primeiramente da natureza e da essência do próprio Deus. Se falamos Deus é amor, não é um amor banalizado como o nosso, mas é um amor que superabunda, e todo o amor que existe no mundo é espelho verdadeiramente da identidade do próprio Deus. Para isso, nós temos que olhar para como que a relação das pessoas da Trindade nos revela um amor. Por quê? Se Deus é amor, e Deus é amor, nós falamos do único Deus em 3 pessoas, ou seja, é uma comunidade profunda de relação
E o amor que ele revela é o amor que há na relação desses três. E quando nós olhamos para a Trindade, para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como eles se amam profundamente, nós podemos pensar e imaginar como deve ser o amor humano. Se nós olharmos para dentro da Trindade, e Jesus mesmo disse, como o Pai ama o Filho, ou seja, essa realidade de amor entre o Pai e o Filho, que deve agora ser espelhada na relação entre todos os fiéis. Como que o Pai ama o Filho? O Pai ama o Filho gerando-o. E o Filho ama o Pai obedecendo. Isso numa linguagem teológica, não é? No entanto, nós podemos compreender sobre uma ótica muito bonita, que é o esvaziamento e o preenchimento. O amor, ao mesmo tempo que esvazia, ele preenche. Essa é uma realidade muito profunda e não é poética, é real. Se você for olhar todas as questões da sua vida, todas as realidades verdadeiras de amor, não esse amor banalizado que a gente usa, tá certo? Que a gente diz que, eu já disse várias vezes aqui, a gente desgasta a palavra amor com muitas coisas. A gente diz que ama a Deus e ama as pessoas, e a gente diz que ama também Coca-Cola, que é muito boa, mas não é o fato, a gente acaba usando na mesma proporção e no mesmo sentido, que não é real. Quando se ama, se esvazia profundamente, porque se gasta tudo pelo outro. É o movimento do Cristo, da kenosis, que se esvazia para o outro, mas ao mesmo tempo que se esvazia, se enche de se entregar pelo outro. O amor não é uma troca, mas ali ao mesmo tempo que se esvazia em relação e em direção ao outro, eu também me encho pelo outro. Por isso essa correspondência profunda de um e outro, que faz com que essa relação seja uma relação que superabunde a todas as outras. Por isso, o Papa João Paulo II, pelo menos atribuído a ele, dizia que o amor verdadeiro é exigente, mas sua beleza reside precisamente nas exigências que ele faz. Somente aqueles capazes de fazer exigências sobre si mesmos, em nome do amor, podem, então, exigir amor dos outros. Só aqueles que são capazes de se dar inteiramente, porque essa realidade de dar e receber, profunda, que na maioria das vezes a gente tem um defeito, porque a gente não se dá por completo e quer receber por completo. E aí é a grande dificuldade de entender o amor no nosso tempo, porque as pessoas acabam exigindo tudo e não se dando quase nada, e aí há no fundo não é amor, é egoísmo, né? Porque se eu exijo tudo do outro e não me dou inteiramente, isso não é amor concreto, mas é uma ideia pouco fora da realidade concreta do amor. Por isso, quando Jesus diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, ele está dizendo, claro, fazendo uma referência daquilo que acontecerá na cruz, porque esse é um discurso da despedida. O Evangelho de João de hoje está dentro do contexto da despedida. Depois que Jesus fala da videira, ele começa a falar sobre o amor, sobre permanecer no seu amor, e assim vai até que chegue o texto da oração sacerdotal no capítulo 17. No entanto, quando ele diz dar a vida, ele está revelando ali verdadeiramente o que é o amor. E depois falaremos sobre o que é ser amigo, porque uma grande imagem da vida espiritual é a amizade com Deus. No entanto, primeiro pensando nessa realidade do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que um se entrega ao outro, um faz a vontade do outro, não como um peso, mas como um desejo de agradar ao outro, de se entregar pelo outro e se encher de amor pelo outro. Nós vemos também que mesmo de uma forma muito limitada, porque tudo que a gente pensa na Trindade é limitado, e tudo que a gente pensa na Trindade, na nossa realidade, é mais limitado ainda, na verdade. No entanto, isso não significa, mesmo que imperfeito, não significa que não tenha verdadeira semelhança. A imperfeição das nossas atitudes, ou a imperfeição do nosso modo de ser, não significa que isso não qualifique o nosso
nosso esforço, as nossas atitudes, como um modo de espelhar aquilo que há em Deus. Portanto, nosso modo verdadeiro de amar, o modo cristão de amar, é certamente aquele que Cristo revelou na sua cruz, que é o modo de dar-se inteiramente ao outro, mesmo quando o outro não merece, tá certo? Isso aí é o mais difícil, talvez, do nosso tempo, amar as pessoas quando as pessoas não merecem, porque amar quando merece não é bem amor, né? É bem uma troca, é um afago, mas é amar quando não há razões explicitamente para amar. Isso faz com que o nosso amor se assemelhe bastante ao amor de Cristo na cruz, porque também ele ali, do alto da cruz, ao se entregar pela nossa salvação, ao esvaziar-se plenamente para a nossa salvação, ele revela a grandeza do seu amor. E todo o amor cristão, todo modo de amar cristão, não todas as formas de amar, existe até música hoje em dia que se fala disso, mas só existe uma forma de amar. Existem realidades de vida diferentes, mas o amor só existe uma fonte, que é o próprio Deus, revelado em Jesus Cristo, que se entrega para a nossa salvação. Isso é visível quando se vê nas relações humanas verdadeiramente cristãs, de um marido por sua esposa e vice-versa, dos filhos para com seus pais e dos pais para com os filhos, que são capazes de se esvaziar para dar a vida ao outro, e capazes, portanto, de receber do outro amor e assim se encher, e é um movimento contínuo de esvaziamento e preenchimento, é contínuo. Nós vemos que o amor cristão é sempre essa capacidade de dar. O receber é fruto da graça, mas a gente dá, e ali, irmãos e irmãs, essas atitudes, essas relações, todas, espelhos da Trindade, fazem com que nós, portanto, vivamos uma vida de amor diferente. Jesus, na segunda parte, ao falando sobre o amor, ele dá um gancho em outra dimensão importante, da amizade. E quando eu estou falando tudo isso de amor, você tem que pensar nos frutos que você está gerando na sua vida. O que é a Páscoa de 2024? Esses dias, mais de um mês já, que nós vivemos de Páscoa, que estamos vivendo. O que isso gerou? O que isso tem? Qual é o fruto agradável que nós estamos dando para os outros? Qual é o fruto que nós estamos oferecendo a Deus? Havia um costume no Antigo Testamento, na verdade, nas religiões antigas, de oferecer a Deus as primícias, ou seja, eram os primeiros frutos, os primeiros dons se oferecia a Deus como dom, e os melhores, não é? Não oferecer a Deus a pior coisa, oferecer os melhores, os primeiros dons, os melhores. Nós também devemos pensar agora, vai chegar Pentecostes, e é o tempo de Deus espalhar os frutos que nós frutificamos, e aí devemos pensar, irmãos e irmãs, o quanto que nós estamos frutificando, não só na nossa vida, mas na vida dos outros, no mundo em que nós vivemos, o quanto que o fruto agradável que Deus faz, que Ele jogou a semente na Páscoa, faz frutificar agora. Além disso, nós, diante dessa realidade, nos colocamos sobre a amizade. É clássico dizer que o pecado rompe a amizade com Deus. É clássico dizer que o pecado, isso está nos catecismos mais antigos, que o pecado gera inimizade com Deus. No entanto, nós deveríamos pensar, o que significa viver na graça e ser amigo de Deus? Santo Tomás tem uma definição clássica e bonita sobre a amizade, que o amigo é aquele que quer as mesmas coisas e rejeita as mesmas coisas. Ser amigo de Jesus parece ser tão pueril, né? Parece ser tão infantil dizer, ser amigo de Jesus. Mas às vezes nós o tratamos e não temos uma relação de verdadeira amizade. E é por isso necessário retomar esse caminho de amizade. A amizade com Cristo é o fruto da comunhão do coração.
é aquele que deseja o mesmo, é aquele que rejeita o mesmo, é aquele que entrou no discipulado com Cristo a ponto de ter um coração modelado, forjado por Cristo. Não é só um título, eu sou amigo de Jesus, mas é verdadeiramente deixar o coração ser modelado. Os apóstolos tiveram que passar por isso. E os apóstolos eram pessoas muito difíceis. Muito difíceis. Quando nós olhamos para cada um deles, nós vemos que como que Jesus teve muito trabalho para forjar um apóstolo dele. Seja pelas palavras, seja pelos exemplos. Os apóstolos, imbuídos de vivências anteriores, eles tinham muita dificuldade, por exemplo, de entender como Jesus lidava com as pessoas. Pensemos, Jesus lidou e chamou, muitas pessoas que caminhavam com ele, eram pessoas de não muita boa fama. Jesus andou com um cobrador de impostos, fez um deles os seus discípulos. Jesus tinha junto de si mulheres que foram encontradas em situações de prostituição. Ou seja, numa visão moralista de amizade, Jesus nunca poderia ser o Messias, porque ele tinha as piores pessoas do lado dele. Mas ali os apóstolos precisaram forjar, deixar o coração ser forjado também, e encontrar no meio disso o amor. Irmãos e irmãs, diante de todas essas realidades sobre o amor, sobre a amizade, que nosso Senhor diz, vós sois os meus amigos, é o desejo dele ser amigo nosso, mas é também necessário que nós entremos na forja para sermos verdadeiramente seus amigos, para mudarmos nossa forma de compreender e ver a vida e de maneira muito concreta de amar, porque assim como ele deu a vida pela salvação dos seus amigos, também nós devemos aprender a fazer da sua palavra nossa, quando ele diz que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Essa palavra não é só de Jesus, mas para aqueles que se configuraram tão profundamente a ele, também devem aprender a fazer isso. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E amigos que eu estou falando, não é amigo simplesmente, esse é meu amigo porque fez isso por mim. Mas amigos verdadeiramente daqueles que partilhamos, não só a vida no sentido da palavra, mas partilhamos a nossa forma de ser, de existir. Por isso, concluindo com aquilo que nosso Senhor disse, eu vos disse isso, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Hoje, nós pedimos ao Senhor o dom, a graça de ter a alegria da Páscoa não é a euforia do carnaval, que passa com o tempo, mas é um estado de plenitude, que permanece mesmo diante das adversidades, mas só é capaz, primeiro, de quem se tornou amigo de Cristo, ou seja, de quem partilha daquilo que ele quer e daquilo que ele não quer, e segundo, e de forma mais plena, daquele que ama como ele ama, daquele que aprendeu a ter um coração capaz de amar como o de Jesus. Aí você pode pensar, padre, mas isso é impossível, ou dizer ainda, isso não é possível a mim, porque Jesus é Deus, mas exatamente ao se fazer homem, ele quis que todos nós fôssemos capazes de amar como ele ama. Afinal de contas, o amor infinito de Deus passa por um coração humano como o nosso. Por isso, toda a nossa forma de amar, todo o nosso modo, melhor dizendo, de amar, é a concretização disso. Todo o modo que o cristão ama, na sua capacidade plena de se entregar pelo outro. Isso não só nas relações familiares, mas nas relações todas de vida, de se entregar inteiramente pelo outro e encontrar ali o abastecimento para se entregar mais ainda. Isso é espelho do amor trinitário, é espelho do amor em Deus. Que o nosso Senhor nos ajude, ele que revelou a grandeza do seu amor na sua entrega na cruz, nos ajude também a se entregar na cruz, pela cruz, para a salvação, não só nossa, mas de outros mais,
para que outros mais cheguem ao amor e ao conhecimento do nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.